Oi, oi, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio do Carioca Connection. Meu nome é Alexia e eu estou aqui muito bem acompanhada do Foster. Bom dia, Foster. Olá, Alexia, bom dia. Literalmente bom dia. Eu Sim, acabei de acordar. Você já está acordada há um tempo. sim. E como que você está, Alexia? Eu tô bem, e você, Foster? Eu estou bem. É a primeira vez que a gente está gravando novos episódios há mais ou menos um mês. Em um mês? Em um mês. Sim, Vamos explicar o porquê. Mas antes disso, Alexia, posso te fazer uma pergunta? claro. Você lembra onde você está e o que você estava fazendo no dia 28 de abril de 2025? Onde você estava e o que você estava fazendo? Sim, de novo, eu acabei de acordar. Bom, eu estava no hospital com meu pai, que era o dia da alta dele do hospital. E e é isso, eu estava lá. E você? Tá, antes de eu responder, pode explicar o que quer dizer o dia da alta? É quando um doente, um paciente de um hospital é liberado para ir para casa, ou seja, ele não precisa mais dos cuidados do hospital para ir para casa. Sim, quando os médicos falam, tá tudo bem, pode ir para casa. É, É isso. é isso. Se não me engano, eu estava aqui em casa cuidando do nosso cachorro, que também estava recuperando, que ela estava, ah, A não, gente tem muita coisa pra contar, na verdade. Então vamos fazer vários episódios sobre diferentes temas que são conectados uns aos outros, mas o episódio de hoje é sobre o apagão da Península Ibérica, se não me engano. apagão, acho que foi o pico do nosso mês, 2 meses malucos no apagão. Isso simboliza Simboliza, simboliza sim. tudo que aconteceu de uma forma muito boa, eu acho. Eu acho muito interessante falar que não foi o meu primeiro apagão. Eu já passei por vários apagões no Rio de Janeiro e no Brasil, porque o Rio é conhecido por ter muitos apagões, principalmente na época do verão mais intenso. A cidade não consegue, sustentar, né, É, o a quantidade de energia sendo consumida, e eu já passei um apagão do Brasil inteiro também. Então, o apagão pra mim é meio que normal. Eu já passei por tantos que é super normal. Eu nunca tinha passado por um apagão que envolvesse mais do que um país e, principalmente, com meu pai levando alta do hospital e a gente sem saber muito o que fazer. é, foi a Você quer primeira contar vez no hospital. é, você quer contar mais ou menos eu sei exatamente como que a gente percebeu o que estava acontecendo. Quer que eu conte? Sim, antes disso, você pode brevemente explicar o que é apagão? É uma apagão? Um apagão. Um apagão. Então, apagar, por exemplo, pode apagar as luzes. Apagar as luzes, apagar vela. Quer dizer, desligar, É, mais ou menos. exatamente. E aí, quando tem um apagão, significa que uma cidade, um país, uma coisa assim, ficar sem eletricidade. É, quando a luz cai totalmente, então Exatamente, sem eletricidade. exatamente. Então, eu tinha ido de manhã pro hospital pra estar com meu pai. O Foster ficou em casa. E a gente estava lá no quarto dele, tudo certo. E eu estava olhando meu celular, e aí eu percebi que o nome do serviço de celular, né, porque nos Estados Unidos é qual é o nome?
Porque aqui em Portugal é Vodafone, Nós, Mel, nos Estados Unidos é Nos Estados Unidos tem vários serviços, várias empresas que têm o serviço de celular. eu sei amor, quais são os nomes? T-Mobile, etcétera, é o equivalente a isso aqui. Então, Sim. Nos o Estados Unidos eu uso Verizon, mas tem AT&T, tem que exato. Aí eu percebi que o símbolo do nosso serviço de celular tinha desaparecido do meu celular. Aí eu olhei assim e falei: "Ih, deve estar com algum problema na Nós", porque o nome do nosso serviço de celular é Nós, N-O-S. sim, é a empresa de celular, Wi-Fi, etcétera. É, só que aí automaticamente entrou no Wi-Fi do hospital. Então, eu fiquei tranquila. E literalmente 5 minutos depois eu recebi uma mensagem do Foster falando: "Ótimo, estamos sem luz em casa. Fiquem aí o máximo de tempo possível, porque, enfim, a gente tá sem luz em casa e meu pai, a princípio, estava voltando pra casa naquele dia, né. E estar sem luz em casa recebendo um doente em casa não é a melhor coisa do mundo. Aí, passam literalmente mais uns 10 minutos, uma enfermeira entra no quarto do meu pai pra checar a pressão, tudo certo e tal. E e aí eu estava comentando com meu pai: "Ih, a gente tá sem luz em casa". Aí a enfermeira virou e falou: "É que vocês não perceberam, mas o hospital também tá sem luz, só que os geradores estão funcionando". Aí eu falei assim: "Ah, então é o pessoal da obra do metrô". Porque a nossa casa e o hospital são na mesma região, e tá tendo uma obra do novo metrô muito grande. Aí eu pensei: "Deve ter sido culpa deles, eles foram lá, furaram algo que não deviam ter furado e pronto". E aí, eu começo a ver que a TV do quarto já não tá mais funcionando, o Wi-Fi começou a ficar meio indo e vindo. E aí eu comecei a perceber uma movimentação nos corredores do hospital que não era condizente. Eu comecei a Que tentar não é era o quê? condizente, não era o normal, Eu acho que eu nunca escutei essa palavra. que não era o normal, Pode falar mais uma vez? condizente. Condizente? É, Palavra só? sim, Nossa. E quer dizer, não é normal? Não é comum? exatamente. Condizente. 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 Tá. E aí a gente estava conseguindo se comunicar, só que aí você percebeu que só conseguia usar o seu telefone dos Estados Unidos. Você não estava conseguindo usar o seu telefone de Portugal. Sim, tudo aconteceu muito rápido, mas só para dar contextualizar um pouco, eu tenho 2 celulares aqui. O meu celular normal, que eu uso, que tem meu número português, e também eu tenho um celular antigo que eu mantenho aqui em casa para manter o meu número americano, mas eu não uso. Mas por alguma razão, eu ainda estava conseguindo te mandar mensagem com o número americano. É. E quando eu estava conseguindo me conectar no WhatsApp, etcétera, comecei a ver todos os meus grupos que envolviam portugueses, todo mundo comentando: "Portugal inteiro tá sem luz, Espanha tá sem luz". Aí eu mandei uma mensagem para o meu amigo que mora na Alemanha e falei: "Você tá com luz aí?". Mandei mensagem no grupo do Carioca Connection Club perguntando quem é que estava com luz. Aí o pessoal da Noruega falou que lá tinha luz, Inglaterra tinha luz e tal. E aí a gente começou a descobrir que era uma coisa muito maior do que a gente imaginava. Sim, mas posso só falar uma parte aqui? Isso aconteceu a que horas? 11h30 da manhã. Sim, 11h30 e quando o Wi-Fi não estava funcionando, a luz caiu. Eu estava aqui em casa, mas ainda estava
tipo, estava tudo tranquilo. Eu estava conversando com nossos vizinhos, nosso vizinho que mora literalmente embaixo da gente, e ainda tinha a sensação de: "Ah, a luz caiu, mas vai voltar já já". Mas daí começamos a receber notícias da pessoas na rua e em grupos de WhatsApp que não, Portugal inteiro está sem luz, Espanha está sem luz. Parte da França tá sem luz e parte da Bélgica tá sem luz. Sim, e também começou muita coisa, tipo, tudo aconteceu muito rápido. Do nada foi Finlândia está sem luz, Noruega. Eu acho que isso não foi verdade, mas também as informações que a gente tinha foi que foi um ataque. Ataque de hacker russo, que era para ter atingido a França, mas na verdade atingiram a Espanha. Coisa que eu não duvido, tá? Vamos lá continuar com as teorias conspiratórias, mas o fato é que foi um erro de transmissão de energia. A gente já sabe que Portugal compra energia da Espanha por ser mais barato, e na hora da transmissão teve um erro por parte da Espanha que fez com que a eletricidade caísse na Espanha inteira, Portugal inteiro, parte da França e parte da Bélgica. Sim, mas eu lembro que a luz caiu mais ou menos às 11h30 e eu diria até às 2 estava tudo mais ou menos tranquilo. Aqui, porque lá no hospital já não estava começando a ficar tranquilo não. Sim, e daí você pode contar a loucura que começou a acontecer no hospital. E aí, eu comecei a ter problema de me comunicar com o Foster, que aí começou a ficar, por exemplo: "Foster, meu pai vai sair hoje do hospital, com ou sem luz? A gente precisa organizar isso. Tipo, sem luz, a gente não tem carro, e a gente tá sem serviço de celular. Como é que ele vai voltar pra casa? Não tem Uber pra chamar, não tem metrô pra chamar". Sim, Aí eu comecei a conversar com os médicos dentro do hospital da possibilidade dele ficar mais um dia, já que no hospital ele não estava mais precisando de oxigênio, ele não estava mais dependente das máquinas para ficar lá. Só que a gente não tinha como tirar ele do hospital naquelas condições. E aí eu fiquei assim: "Espera aí, Alexia, pensa, você assistiu não sei quantas mil temporadas de Grey's Anatomy que te prepararam para esse momento. Vai dar tudo certo, vai dar tudo tranquilo". Aí eu comecei a reparar no plano de contingência do pessoal do hospital. E do nada, a nossa parte do prédio fez um "zzz". isso quer dizer o quê? O gerador quebrou, falhou, O gerador do hospital, do hospital que falhou. isso não é legal. Não, é um hospital grande, então o que que os médicos, enfermeiros, etcétera, fizeram? Eles cancelaram todas as consultas, cancelaram todas as cirurgias não sem ser de emergência. O nosso cirurgião do meu pai estava fazendo cirurgia na hora do apagão, e ainda bem que no bloco operatório tinha gerador, estava tudo bem para quem estava nessa parte. Mas os médicos e enfermeiros começaram a mudar os doentes de lugar para onde o gerador estava funcionando. Só que, sem gerador, não tem elevador. Então, É um hospital de 6 andares, seu pai estava internado no quarto. qua quarto andar. É um hospital de 6 andares, só que, tem como se fossem 2 prédios, né. Sim, é um hospital enorme. É. Enfim, e aí eu comecei a ver os enfermeiros e médicos literalmente carregando pessoas de maca, em cadeira, pessoas que tinham acabado de sair do bloco operatório, ainda sedadas, desmaiadas, assim, sendo carregadas pelos corredores e escadas e tal. Pode explicar a palavra maca? É aquele negócio que te botam? Eu não sei explicar. Sim, a única razão porque eu, eh, conheço essa palavra é quando eu desloquei o meu ombro, a gente falou sobre essa palavra, que, nossa, eu dei um branco.
de como que a gente fala inglês, mas é tipo uma mesa que eles colocam os pacientes para carregar. É, é. E aí eu voltei, assim, no quarto do meu pai e falei assim: "Pai, você tá bem?" Aí ele assim: "Tô ótimo". Ele estava tranquilinho, sentado, já começou a ficar quente, porque estava sem ar-condicionado. E aí eu falei assim: "Tá bom, eu vou lá embaixo ver se eu consigo comprar alguma comida pra gente". Aí eu desci 4 andares, e aí eu lembrei: "Putz, eu tô sem dinheiro, em espécie, não vou conseguir comprar nada". Aí eu voltei 4 andares de novo. Aí no que eu voltei 4 andares de novo, a minha amiga que trabalha no hospital olhou pra mim e falou: "Alexa, vocês precisam ir embora". E eu falei assim: "Mas eu não tenho como ir embora". Ela: "Eu te arranjo. Você vai embora hoje, eu arranjo a forma de vocês irem". Eu falei: "Tá bom". Aí eu olhei para o meu pai, tudo calmo com meu pai, porque senão ia ser uma loucura. Eu falei assim: "Pai, a gente vai embora hoje. Eu vou atrás do médico para pegar os seus papéis da alta", porque óbvio que o meu pai era a última coisa que eles estavam pensando, porque meu pai estava bem. Eles estavam desesperados, movendo quem precisava Sim, para detalhe. Bom, 2 detalhes aqui. A sua amiga também, a gente não precisa dar nomes, mas ela trabalha no hospital. na parte da administração. Sim, então isso ajudou muito, ter um contato que trabalhou no hospital. E também o seu pai foi, não sei como é que eu diria isso, mas acho que foi no sábado ou 2 dias depois do apagão. Os Antes, médicos, antes, 2 dias antes. sim, 2 dias antes do apagão, os médicos já deram alta pra ele. Eles queriam meu pai operou na segunda. No sábado já queriam que ele saísse do hospital. Eu falei: "De jeito nenhum que meu pai vai pra casa", mas isso fica para o próximo episódio. Sim, só que a gente decidiu: "Não, ele pode ficar mais 2 dias no hospital, para ele ter mais tempo para recuperar e também pra gente ter tempo para organizar a casa para receber ele". É, é. E aí as enfermeiras vieram, deram o os papéis das altas e etcétera, e o médico principal virou pra mim e falou: "Me liga amanhã, porque agora eu não vou conseguir explicar tudo o que tem que ser feito. Hoje o seu pai tá bem, amanhã dando tudo certo, ou você vem aqui no hospital e pede pra falar comigo, ou você me liga se a luz tiver voltado". Aí eu falei assim: "Tá bom". Aí foi quando eu realizei: "Será que a luz vai voltar até amanhã? Ou seja, até na terça-feira?". Aí eu comecei a ficar um pouco nervosa com essa história. Bom, recebemos os papéis da alta, meu pai se vestiu, meu pai fez uma cirurgia do coração, de peito aberto. Ou seja, ele ainda tá até hoje em fase de recuperação, e ele estava fazendo fisioterapia no hospital, mas era assim, 30 minutinhos, caminhandozinho, 10 minutos e pronto, e acabou, uma coisa bem tranquila, né, pra quem acabou de fazer uma mega major cirurgia Sim, ele no estava no coração. começo, como assim, da recuperação É. dele. E aí eu falei assim: "Bom, como é que". Aí a minha amiga arranjou transporte pra gente mesmo, a gente voltou de van da manutenção do hospital. De novo, como a gente mora muito perto do hospital, eles podiam fazer isso pra gente, porque demorava literalmente 7 minutos de carro pra chegar. Então foi muito fofa da parte da minha amiga de ter feito isso. Só que meu pai tinha que descer, graças a Deus era descer e não subir, 5 lances de escada, sem luz. Lances de escada. É. Sim, Então foi uma enfermeira de um lado segurando ele, eu com a lanterna na frente dele, e fomos descendo, e enquanto a gente estava descendo, enfermeiros e médicos subindo com pacientes e doentes para o outra parte do hospital que estava com gerador. Foi uma aventura, uma aventura. Foi Grey's Anatomy total. sim. E só o fato que a gente conseguiu tirar seu pai do hospital e levar ele para casa,
foi um milagre e provavelmente vai ser para outro episódio, mas tinha um momento que tudo virou, tipo, isso não é normal, isso não é legal. Quando você reparou que, eu não tenho dinheiro, não dá pra comprar comida. Daí eu pensei: "Nossa, a gente precisa de comida em casa, porque tudo vai estragar". Eu já tinha virado essa chavinha lá no hospital. Sim, E o nosso vizinho falando pra você, brincando, falando: "Foge, te falei pra você aprender a lutar, eles estão vindo", brincando sobre. sim. Então acho que no próximo episódio a gente pode contar a parte da história quando foi muito difícil ter contato com você e você falou: "Foster, tá aqui há 2 horas, se você não recebeu uma mensagem minha, você vem correndo pro hospital". E isso foi às 2 da tarde, mais ou menos, Sim, e às 4 ainda não. Eu já saí na rua para procurar comida, foi uma loucura, tudo fechado, gente correndo, tentando, correndo atrás de comida, água, papel higiênico, eh, sempre papel higiênico. pandemônio, pandemônio Sim, foi um pandemônio. total. Acho que é um bom lugar para parar e continuar essa história maluca Sim, no próximo episódio. sim, ótimo. Então o próximo episódio é a parte 2 sobre o apagão. É, parte 2 continua sendo uma loucura. Sim. Então até o próximo episódio. Tchau. Tchau.